Olá a todos, mais uma vez, caros irmãos, estamos juntos para louvar a Deus e para cultuar a Ele. Convido-vos não é a apertar o vosso cinto e a sentarem-se nas vossas cadeiras, mas convido-vos a soltarem-se agora de todas as outras distrações e a aproveitarem o momento. Nós vamos ter tempo para louvar a Deus, vamos ter tempo para ouvir a sua palavra, mas vocês aí têm tempo também para entrar na presença do Senhor e aproveitar da melhor maneira este momento. Então, vamos cultuar a Jesus. Esse amor nos alcançou, amém? E é por isso que nós cantamos e louvamos essa tarde. Quando escurece e o medo cresce, posso ouvir tua voz. Se eu perco a fé e a esperança, a minha força és. Quando veio que não há valor em mim, Deus, eu encontro em ti. Não vou desistir, pois sei que tu nunca me deixarás, nunca me deixarás. Teu amor me alcançou e não me deixou. Eu sinto ressoando como um eco. Teu amor me alcançou e não me deixou. Eu sinto ressoando como um eco em meu interior. Em todo tempo, tuas promessas estão diante de mim. Nada vai parar o que tu começas até chegar ao fim. Quando penso que não há valor em mim, Deus, eu encontro em ti. Não vou desistir, pois sei que tu nunca me deixarás, nunca me deixarás. Teu amor me alcançou e não me deixou. Eu sinto ressoando como um eco. Teu amor me alcançou e não me deixou. Eu sinto ressoando como um eco em meu interior. Quando creio que não há valor em mim, Deus, eu encontro em ti. Não vou desistir, pois sei que tu nunca me deixarás, nunca me deixarás. Teu amor me alcançou e não me deixou. Eu sinto ressoando como um eco. Teu amor me alcançou e não me deixou. Eu sinto ressoando como um eco, como um eco. Teu amor me alcançou e não me deixou. Eu sinto ressoando como um eco. Teu amor me alcançou e não me deixou. Eu sinto ressoando como um eco em meu interior. O amor do Senhor nos conquistou e não nos deixou. E esse amor, ele muda continuadamente a nossa vida, a cada dia, a cada época da nossa vida. Amém? Cada destino, cada momento, ele está conosco. Então não há nada que se compare a esse amor.
Não há nada melhor do que o amor do nosso Deus. No mundo busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito.
Senhor pode fazer coisas sobrenaturais. Aquilo que é impossível, Ele pode fazer. Só o Senhor pode fazer. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres.
sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás do controle, pois tu estás do controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás do controle, pois tu estás do controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás do controle, pois tu estás do controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás do controle, pois tu estás. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, esse é quem tu és, Jesus. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Mesmo que eu não possa ver, e eu possa sentir, Jesus. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Oh. Esse é quem tu és. Sempre no controle. Sempre no controle. Sempre no controle. Esse é quem Ele é. Esse é quem Ele é. Aleluia. Aleluia. Olá, irmãos, boa tarde ou bom dia, quando estiverem a ouvir isto. Espero que estejam bem, espero que estejam a aproveitar as férias, espero que tenham gostado do louvor que tivemos ainda há pouco. E agora, juntem-se a mim para louvarmos o Senhor de outra forma, a meditar na sua palavra. Irmãos, eu peço que vocês possam interagir uns com os outros. À medida que eu vou falando, podem mandar um glória a Deus, um aleluia, podem partilhar algo também uns com os outros, porque eu sei que é verão, estamos de férias, mas não estamos de férias da nossa igreja, não estamos de férias do corpo de Cristo e muito menos de férias de Deus. Então eu peço-vos que possam também ajudar uns aos outros a não perderem o foco, tá bem? Eu sei que neste mundo de distração é muito fácil perdermos o foco, especialmente quando estamos online, ainda pior, ainda mais difícil é. Então peço que possam fazer isso. E eu vou tentar ser breve, irmãos, mas eu quero partilhar algo com vocês e peço que possam tomar atenção. E se tiverem um bloco de notas, uma caneta, só para irem tirando apontamentos, porque eu vou falar de alguns versículos e se calhar vou um bocadinho rápido para também não demorar muito, mas eu quero que vocês também possam voltar ao que eu falei hoje para poderem também estudar no vosso tempo e também não irem só pelo que eu estou a dizer e também terem o vosso tempo de estudo. Então, irmãos, eu queria começar a minha partilha hoje com uma pergunta. Eu gosto sempre de fazer uma pergunta ou algo como deixar-vos um pensamento para irem pensando nisso à medida que eu vou falando. E a pergunta que eu quero fazer hoje é: quem é o Deus que eu conheço? Quero que vocês se perguntem: quem é o Deus que vocês conhecem?
E agora vocês pensam, isto parece uma contrariação, porque se eu conheço Deus, por que é que eu estou a perguntar quem é o Deus que eu conheço? Porque eu conheço, certo? E muitas vezes, irmãos, o Deus que as pessoas dizem, até mesmo nós, o Deus que as pessoas dizem conhecer não é o Deus da Bíblia. O Deus que as pessoas dizem com quem têm comunhão, com quem acreditam, para quem vivem, não é o Deus que se revelou a nós na palavra de Deus. E há um fenómeno muito interessante que está a acontecer, sempre aconteceu, mas eu acho que hoje em dia está a acontecer cada vez mais, porque estamos a ficar mais perto do fim dos tempos e da volta de Jesus. E o fenómeno que está a acontecer é, cada pessoa parece que tem o seu Deus. Cada pessoa tem a versão do seu Deus. E está tudo bem. O meu Deus é assim, o teu Deus é assim, e está tudo bem e podemos viver assim. Mas nós sabemos que Deus é só um. E só há uma versão de Deus. E essa versão é a versão que está na Bíblia. A versão que o Espírito Santo revelou àqueles homens que escreveram a Bíblia. E o fenómeno que está a acontecer até já tem nome. Eu não sei se os irmãos alguma vez ouviram neste fenómeno, que é a desconstrução. Nós pensamos, a desconstrução de quê? É a desconstrução da fé. É a desconstrução do que é o verdadeiro cristianismo. E o que é que acontece na desconstrução? É basicamente quando algum cristão, que se diz cristão, começa a pôr numa balança a moralidade que a Bíblia nos ensina com a moralidade que o mundo nos ensina, com as verdades e as ideologias que o mundo está a criar, porque cada vez há mais, e as pessoas começam a pô-las numa balança. A maior parte das vezes, o lado que ganha, começa a ter mais peso, é o lado do mundo. São as ideologias do mundo, são as verdades que o mundo nos ensina. Então, esta desconstrução começa a acontecer na vida das pessoas e normalmente o que acontece é abandonam a fé. Normalmente é esse o desfecho que tem, porque começamos a prestar mais atenção ao mundo, começamos a prestar mais atenção às coisas que o mundo nos ensina. E por causa da nossa natureza pecaminosa, o mundo vai ser mais atrativo. A maior parte das vezes, as coisas do mundo são mais atrativas. E infelizmente, as pessoas começam a abandonar a fé. E a pessoa até pode dizer que é crente, até pode dizer que é cristão, mas quando comparamos o modo de vida que a Bíblia nos ensina a viver com o modo de vida que elas começam a viver, não há comparação. Vemos que não combina as duas coisas. E eu resolvi dar uma definição mais simplista a esta palavra desconstrução, porque é um bocadinho estranha esta palavra, desconstruir. Está construída uma fé, desconstruímos a nossa fé, não faz muito sentido. A definição que eu resolvi dar é a seguinte: desconstrução é a ativa e intencional substituição de algumas, e vou passar a dar aqui uma ênfase na palavra algumas, verdades bíblicas por verdades mais confortáveis ao modo de vida da pessoa em questão. Eu vou repetir. É a ativa e intencional substituição de algumas verdades bíblicas por verdades mais confortáveis ao modo de vida da pessoa em questão. E muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes isto acontece com pessoas mais jovens, que estão mais abertas, que estão mais dispostas ao que o mundo tem para lhes dar. E se calhar até cresceram na igreja e têm os ensinamentos que sempre lhe foram ensinados pelos pais, pelos pastores, na escola dominical, mas o mundo começa a introduzir estas novas coisas e elas começam a olhar para estas coisas e pensam: é que eu sou cristã? É que eu acredito neste livro e não acredito nestas coisas todas? E se calhar começam a estudar mais a Bíblia e começam a perceber a realidade da Bíblia e o que a Bíblia diz acerca da nossa condição. A realidade de que Deus é santo, de que Deus não tolera o nosso pecado e a nossa condição pecaminosa. E que para nos redimir precisou de enviar... Aliás, Ele não precisava de ter enviado o seu Filho, Ele quis enviar o seu Filho porque nos ama, para nos redimir dos nossos pecados. E se calhar isto até já aconteceu connosco. Nós estamos a ler a Bíblia, se calhar no início da nossa caminhada, ou se calhar estamos na nossa caminhada neste momento, porque eu não sei quem é que está a ouvir isto, e se não és da nossa igreja, muito bem-vindo e espero que esta palavra te possa abençoar. Se calhar nós começamos a deparar-nos com a verdade dura da Bíblia, com o Evangelho, porque o Evangelho não é fácil de aceitar. A Bíblia diz-nos em João que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Não é fácil de digerir que nós somos maus e normalmente a barreira inicial para começarmos a aceitar o Evangelho é termos a noção de que nós não somos dignos, de que somos maus, de que somos pecadores. Eu lembro-me quando eu estava na escola, quando eu era mais nova, adolescente, eu tinha uma amiga, uma grande amiga na escola, e eu partilhava o Evangelho com ela, ela não era crente, e
a grande barreira para ela nem era tanto o facto de Jesus ter morrido e ressuscitado, o que eu acho que é muito difícil de acreditar, certo? Porque é um milagre alguém morrer e ressuscitar. Para ela isso não era um problema, ela até acreditava que poderia ter acontecido. O grande problema dela era o facto de eu lhe dizer que a nossa condição era de pecadores, que a nossa condição era de precisarmos de um Redentor, precisarmos de um Salvador. Então muitas vezes este é a grande barreira para alguém começar a entender um Evangelho, e só mesmo o Espírito Santo pode quebrar essa barreira. Então na Bíblia nós deparamos com este Evangelho verdadeiro, um Evangelho que põe Deus em primeiro lugar e as nossas vontades em segundo. E isso não é compatível com a nossa natureza. Porque o que eu quero fazer não é o que Deus quer que eu faça muitas vezes. E se Deus me ama, Ele certamente vai me deixar fazer o que eu quero, certo? É esse o Evangelho da desconstrução, é este o novo Evangelho que está a emergir. É o Evangelho que se adequa ao que eu quero. Então, claro que eu vou ter que desconstruir, porque se isto não é compatível com o que eu quero, certamente não pode ser verdade, certo? Porque eu é que sei. Eu é que posso ter o Deus que eu quero. Eu é que sei o Deus que se adequa ao que eu quero. E devagarinho somos movidos pelo mundo, somos movidos pelas ideologias do mundo, que são muito mais atrativas, pelas mentiras do diabo, porque o diabo é perito nisto. Não é? O diabo já está cá há muito tempo, desde lá do jardim que ele anda a fazer isto, então ele sabe o que faz. E então muitas pessoas começam a acreditar no diabo, escolhem partes da Bíblia que se alinham com o modo de vida que querem viver e dessa forma acabam por, numa ilusão, porque isto é uma ilusão, moldam Deus àquilo que querem que Deus seja. E eu vou utilizar aqui uma ilustração. Eu gosto muito de utilizar ilustrações até também para vos ajudar a não se distraírem com muita coisa que eu esteja a falar. E a ilustração que eu quero aqui fazer para vocês é, imaginem uma caixa, ok? E esta caixa, aqui dentro, estão as minhas vontades, estão as nossas vontades, estão aqui, a forma como eu quero viver. E isto é completamente separado de Deus, ok? Isto é a nossa carne, a nossa natureza, o que eu quero, as minhas vontades, o que eu acho que é correto, estão aqui dentro. E o que nós fazemos é tentamos que Deus caiba nesta caixinha. Agora eu vou tentar aqui ilustrar. Se vocês conseguem ver, Deus neste momento não cabe na minha caixinha, é demasiado grande. Então o que nós fazemos é o seguinte, nós começamos a moldar o Senhor. E muitas vezes começamos a olhar para a Bíblia e a ver coisas que eu não concordo com isto. Portanto, eu vou tirar esta parte da Bíblia e vou deixar o resto. Vou moldar um bocadinho e vou colocar Deus na minha caixinha. Ainda não cabe bem, vou tirar só mais uma coisinha, mais uma parte da Bíblia que não acho muita piada. Isto não se adequa. Já estamos no século XXI, isto já não faz sentido nenhum, então vou pôr aqui. Pronto. E Deus cabe na minha caixinha. Esta caixinha é uma ilusão, porque Deus não cabe em caixinha nenhuma. Aqui está o meu Deus. E é isto a desconstrução. Eu vou tirando coisas e vou colocando. E às vezes, à medida que vamos vivendo, esta caixinha até fica cada vez mais pequena, porque a nossa visão começa a ficar cada vez mais pequenina, porque tem que ser aquilo e tem que ser aquilo. Então, se calhar, às vezes, eu ainda tenho que tirar mais coisas. E lá está. E um dos desfechos que isto pode ter é o Deus da Bíblia já nem se parece, porque às vezes até é parecido, mas deixa de se parecer. Okay? E é isso que nós fazemos. Muitas vezes moldamos Deus para Ele ser exatamente aquilo que nós queremos. E como o ser humano tem a mente limitada e nós não conseguimos ver para além, então nós pensamos, se eu não consigo entender porque é que Deus diz isto, se eu não consigo entender porque é que a Bíblia me manda fazer isto e me manda viver desta forma, então eu não posso aceitar porque eu tenho que entender tudo. E lá está, esta é a nossa dificuldade em entender de que nós somos limitados, de que nós somos pecadores, que nós precisamos de ajuda e da ajuda de Deus para entender. E eu esta semana, por acaso, vi um vídeo de um pastor. Ele estava a comparar dúvida com descrença. E, irmãos, não há nada de errado em nós duvidarmos. Isto é uma coisa que pode acontecer na nossa vida cristã. Nós podemos começar a ter dúvidas. E Deus está lá para isso. E o pastor estava a dizer que a diferença entre dúvida é que dúvida é questionar. Nós questionamos as coisas. E a descrença é a recusa ativa de acreditar. Eu não quero acreditar. Okay? Então, dúvida, questão. A descrença, recusa sequer de tentar acreditar. E a dúvida é uma luta que o crente pode enfrentar e a descrença é a condição daquele que não é crente. Okay? Isto começa a ser já uma condição. O pastor que eu estava a ouvir, inclusive, ele fez esta comparação que a dúvida é algo honesto, okay? É algo que acontece, que nos pode acontecer a nós, e a descrença é meramente teimosia.
A dúvida é a procura de luz e a descrença é o contentamento com a escuridão. Isto lembra-me o que diz lá em Romanos, que eles trocaram a verdade pela mentira e Deus os entregou às suas paixões. Então, a descrença é quase como eu recuso-me sequer. Mesmo que tu me des provas, eu não vou acreditar. Enquanto que a dúvida é, eu quero acreditar, mas eu não consigo acreditar. E isto lembra-me o que aconteceu lá com Tomé. Quando lhe disseram que Cristo tinha ressuscitado, ele não acreditou, mas ele queria acreditar, porque ele mesmo disse, se eu não vir nas mãos dele o sinal dos pregos e não puser o meu dedo no lugar dos pregos e introduzir a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. Tomé duvidou, é óbvio, ele está aqui a duvidar, mas ele expressou a sua dúvida, ele expressou a sua falta de fé. E vejam como Jesus é bom. Jesus foi ter com ele, utilizando exatamente as mesmas palavras que Tomé utilizou e disse, Tomé, põe os dedos no lugar dos meus pregos e a mão do meu lado e vê, eu aqui estou. Então, nós podemos ver que no meio da dúvida, Jesus não foi ter com ele e disse, Tomé, como é que tu duvidas, Tomé? Eu estive contigo, tu viste-me, tu ouviste aquilo que eu disse e mesmo assim estás a duvidar. Não, Jesus foi ter com ele e disse, Tomé, perante a tua dúvida eu quero te esclarecer. Olha, eu estou aqui e eu ressuscitei. E é assim que Jesus lida com a nossa dúvida, porque a nossa dúvida é honesta e Jesus sabe, ele viveu cá. Ele sabe que a dúvida é algo humano que pode acontecer, porque o Evangelho é loucura, é mesmo, é algo que na nossa natureza, no nosso mundo, não há espaço, não há nada de igual que nós possamos ver e pensamos, ok, aconteceu com aquele, com Jesus é parecido. Não há nada que se compare. Então Jesus entende que a dúvida é algo que pode acontecer na vida de um cristão. E essencialmente o que eu quero dizer é, irmãos, se vocês estão no momento de dúvida, se vocês estão no momento em que dizem, Senhor, eu não acredito, mas eu quero acreditar, não se preocupem, irmãos, porque o facto de vocês quererem acreditar é sinal de que Jesus ainda não desistiu de vocês e que Ele pode vos trazer de volta à casa e à certeza de quem Ele é. E voltando a ilustrações, eu não sei se vocês sabem, eu vou aqui pegar este bocadinho de barro, ficou ao ar durante uma semana para ficar assim duro como a pedra. Eu não sei se vocês sabem, mas se deixarmos o barro a secar ao ar, é muito difícil depois de o moldar, é mesmo muito difícil. E com isto eu quero que vocês comparem este barro duro com o nosso coração. Se deixarmos o coração endurecer, se não buscarmos o Senhor, se deixarmos o nosso coração exposto às ideologias, às coisas do mundo, às vezes até uma mera música que nós ouvimos e aquilo está a afetar a nossa mente e o nosso coração. Se deixarmos o nosso coração exposto, fica muito, muito difícil de o moldar, fica duro às coisas de Deus. E então, isto agora parece, então se está duro não há nada a fazer. Não, irmãos. Este barro está duro, mas eu não sei se vocês sabem, mas eu não sei se há aqui oleiros a ouvir esta pregação, mas se nós aplicarmos força e principalmente calor no barro, ele começa a ficar mais maleável. Não sei se vou conseguir porque isto é um bocado difícil, mas pronto, com paciência ele fica mais maleável. E isto é o que Deus quer fazer com o nosso coração. Deus quer que nós deixemos porque temos que deixar, Ele não vai forçar. Ele quer aplicar um bocadinho de força, às vezes até mesmo quebrantar um bocadinho, que é para nós começarmos a entender que este barro tem mesmo que ser mudado. Às vezes ele quebra um bocadinho, mas depois ele volta a pôr no sítio certo. Volta a moldar-nos, ok? Eu não sou artista, ok? Vão-me perdoar, eu não consigo fazer muita coisa com isto. Eu não sou muito das artes assim manuais, mas Deus é. Okay? Deus é o artista do mundo. Foi Ele que criou o mundo, foi Ele que nos criou, foi Ele que criou todas as coisas maravilhosas. Então Ele pode fazer com um coração duro o que Ele quiser. Só que o problema é que nós às vezes não queremos que Ele faça isso. Nós temos que o deixar, porque Deus deu-nos este livre-arbítrio de escolhermos se queremos que Ele nos mude, se queremos que Ele nos transforme ou não. E se nós quisermos que Ele nos transforme, Ele vai certamente transformar-nos. E como é que nós fazemos? Porque ninguém está imune às ideologias do mundo, ninguém está imune ao que nos bombardeiam lá fora. Deus deu-nos o maior poder, que é a sua palavra, para nos podermos edificar, para podermos nos lembrar de quem é o verdadeiro Rei deste universo. Ok? E Deus pode transformar o nosso coração através da sua palavra. E voltando à pergunta que eu fiz no início, quem é o Deus que eu conheço? Eu quero que nós pensemos, será que o Deus que eu conheço é um Deus que se molda às minhas vontades e que eu ponho dentro de uma caixinha? Ou será que o Deus que eu conheço é um Deus a quem eu me moldo
a quem eu quero ser mais parecido com. Okay? Isto é para nós pensarmos como é que nós temos andado a viver a nossa vida e onde é que estão as nossas prioridades. Será que a minha prioridade é o meu querer, as minhas vontades, ou são as vontades do Deus que me criou? E eu agora vou só contar aqui uma história rapidamente, para também... eu quero dar-vos um bocadinho, porque eu acho muito importante para nós como cristãos conseguirmos defender a nossa fé. Não que nós tenhamos que fazer um curso de teologia, saber todos os versículos, saber justificar todas as coisas, mas eu acho que é importante nós sabermos um bocadinho. E há umas semanas atrás apareceram-me 2 senhoras à porta de casa. Apareceu-me uma mãe e uma filha. E elas fizeram uma pergunta muito interessante. A pergunta que elas me fizeram foi: o que é que significa esperança para ti? E eu pensei, só pode ser o sonho de qualquer cristão esta pergunta. O que é esperança para ti? E eu expliquei. Minha maior esperança é Jesus Cristo e o que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Eu rapidamente percebi que elas eram cristãs. Então nós começámos a falar, estávamos ali a falar do que esperança era para nós, o que é que Cristo significava para nós, o quão maravilhoso foi o seu sacrifício. Mas no fim da conversa eu percebi uma coisa muito interessante. Eu percebi que elas eram testemunhas de Jeová. Muitos de nós nem abrimos a porta, se percebêssemos logo isto no início. Mas eu acredito que isto tenha sido mesmo Deus. Não sei se eles utilizam isto de dizer só no fim, que é para as pessoas não fecharem logo a porta, provavelmente é isso. Mas eu sei que houve aqui mão de Deus, porque elas, no fim da conversa, disseram que gostaram muito de falar comigo e depois voltariam, se eu não me importasse, umas semanas a seguir. Podem voltar, eu estou disponível. E nós podemos falar, até porque nesse primeiro encontro não tive tempo sequer de falar nada acerca do que elas acreditam ou do que eu acredito e das diferenças, porque foi mesmo no fim que elas me disseram. Eu até fiquei assim um bocado a sério. Eu até lhes disse mesmo, olhem, eu não estava nada à espera, porque as experiências que eu tive com testemunhas de Jeová foram bastante forçadas. Parece que queriam mesmo que eu acreditasse naquilo sem sequer se explicarem, percebem? Quase como, tu estás errada, isto está certo, vocês têm que acreditar, senão vão para o inferno. Eles nem acreditam bem no inferno, mas isso é outra coisa. E o que é mais interessante é que umas semanas antes delas terem aparecido, eu comecei a interessar-me por vários cultos. Cultos de... Quando eu digo cultos, não é o serviço do culto, são cultos onde eles cultuam outras coisas. Por exemplo, testemunhas de Jeová, os Mormons, são tudo cultos. E eu, há umas semanas atrás, eu comecei a ficar bastante interessada no que eles acreditam, porque eu acho que é importante nós sabermos um bocadinho. Lá está, não precisamos de saber tudo, mas sabemos apenas um bocadinho. E eu vou-vos dar aqui alguns exemplos de algumas coisas que são diferentes neles e vou-vos dar uns versículos também para vocês verem como a Bíblia é clara nas coisas que nós acreditamos e que mostra o facto de eles estarem errados no que eles acreditam. Eu não sei o que é que vocês sabem acerca deles, mas a maior parte das coisas que as pessoas sabem acerca das testemunhas de Jeová é que 1. Não celebram aniversários e 2. Não aceitam transfusões de sangue. É assim, eu acho que isto é importante nós sabermos, mas eu acho que o mais importante nós sabermos é o que é que eles não acreditam. Porque, claro, não vou dizer que é banal não celebrar aniversários e não aceitar transfusões de sangue. Transfusões de sangue até porque podem morrer, mas pronto, eu acho que, olhando para as coisas, eu nem sequer me vou meter nisso com eles, eu vou mesmo só falar acerca do que eles não acreditam, que é, de facto, uma heresia. Porque eles não acreditam que Jesus é Deus, ok? Eles acreditam que Jesus é o Filho de Deus, mas é um ser criado. Okay? Isto é uma heresia completa, a Bíblia é muito clara e eu vou-vos mostrar alguns versículos, porque há muitos versículos, onde a Bíblia é bastante clara. E agora vocês podem perguntar, como é que é possível então, se a Bíblia é tão clara, eles acreditarem que Ele não é Deus, que Ele não é divino, que Ele é apenas um homem que veio à Terra, vai morrer por nós, vai nos redimir e pronto, não é Deus, diferente de Deus. A resposta a essa pergunta é, a Bíblia deles tem, muitas pessoas dizem tradução, eu nem vou dizer tradução porque não é traduzido correto, então nem é uma tradução. Eles têm uma versão diferente da nossa. Vocês já devem ter visto a versão ou a tradução Novo Mundo. Pronto, essa tradução é a tradução que eles usam. E se eles por acaso vos baterem à porta, eles vão utilizar exatamente essa versão para falarem com vocês acerca do que eles acreditam. Agora, a versão deles não é... Isto é interessante porque não é completamente diferente. Okay? Não é assim uma versão que nós dizemos, isto nem é a Bíblia. Não, é a Bíblia. Só que as diferenças que eles têm são muito, muito subtis. Eu vou-vos dar alguns exemplos de algumas diferenças que eles têm. Eu vou começar em Mateus 1:23, ok? Em Mateus 1:23, na nossa versão, diz o seguinte:
Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. A partir desta passagem não deixa margem de dúvida. Deus conosco, Jesus veio à Terra, 100% homem, 100% Deus, veio, morreu, ressuscitou e salvou-nos. Deus conosco, Ele veio. Acho que está bastante claro. Mas na tradução do Novo Mundo, das Testemunhas de Jeová, há uma diferença muito pequenina, muito subtil. Em vez de dizer Deus conosco, diz Deus está conosco. E agora? Como assim? É igual. Deus está, claro, Ele veio, está conosco. Mas eles interpretam isto de uma maneira muito interessante, porque eles veem o facto de Jesus ter vindo como uma prova de que Deus era fiel a eles e que estava com eles e que não os tinha abandonado. Não que Jesus seja Deus, mas que Jesus é um sinal de que Deus está com eles. Estão a perceber? Agora, isto é muito interessante, mas se formos à língua original, não há lá está. Isto foi algo que foi adicionado mais tarde por eles para esta nova tradução Novo Mundo. Na língua original na língua original diz connosco Deus, nem é Deus connosco, é connosco Deus, mas em português faz mais sentido trocarmos. O God with us, em inglês. Isto é só um exemplo de uma forma de que eles trocaram algumas palavrinhas para, lá está, para adequar ao seu pressuposto à sua pressuposta teologia de que Jesus é um ser criado, de que Jesus não é Deus. Outro exemplo, em Colossenses, este é mesmo muito interessante. Em Colossenses 1, 16, 17, diz o seguinte, na tradução normal. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas e todas as coisas subsistem por ele. Lendo isto só, ele é antes de todas as coisas, ele criou todas as coisas, só pode ser Deus. Quem é que é antes de todas as coisas? Deus, porque Deus sempre existiu. Então, para mim não há margem de dúvida. Mas eles adicionaram aqui umas coisinhas, eu vou ver se vocês conseguem notar, eu vou ler agora a versão deles. Diz assim, pois por meio dele foram criadas todas as outras coisas nos céus e na terra, as coisas visíveis e as invisíveis, quer sejam tronos, domínios, governos, autoridades, todas as outras coisas foram criadas por meio dele e para ele. Também ele já existia antes de todas as coisas, que por meio dele todas as outras coisas vieram a existir. Vocês devem ter reparado que foi aqui adicionado a palavra outras, acho que foi para aí umas 4 vezes. Agora, esta palavra aqui foi adicionada para, lá está, para haver suporte a esta teoria de que Jesus foi criado. E na teoria deles, Jesus foi criado, foi a primeira coisa que Deus criou, mas foi criado. E se Deus foi criado, não pode ser Deus, certo? Então, se ele é antes de todas as outras coisas, ou seja, Deus criou a ele e depois as outras coisas, o que, claro, que nós sabemos que não é verdade, mas é esta a teologia que eles têm. Agora, mais uma vez, é por isso que eu não chamei isto de tradução, porque na língua original, no grego, não há a palavra outras, nem outro. Há 2 palavras no grego para outras, ou é allos, não falo grego, que significa outro do mesmo tipo, e heteros, que nós estamos bastante familiarizados com a palavra, que significa outro, mas de tipo diferente. Só estas 2 opções no grego para se referir a outras ou outras coisas. E não são utilizadas, portanto isto é claramente algo que foi adicionado depois pelos primeiros testemunhas de Jeová. Então, se Jesus tivesse sido criado e se fosse um ser humano como outro qualquer, ele não podia ter morrido por nós, não é? Porque Jesus teve que vir como homem, como Deus, para poder morrer por nós. Como homem, para poder experienciar tudo exatamente aquilo que nós experienciamos, ok? E como Deus, porque só Deus nos poderia redimir, só alguém santo, só alguém que não tem mancha, que nos poderia redimir e podia ser aquele que poderia morrer por nós e pelos nossos pecados. Outro exemplo, se Jesus tivesse sido criado, o versículo que diz que Jesus prescindiu da sua natureza divina deixa de fazer qualquer sentido, porque se ele não fosse Deus para começar, ele não podia prescindir da natureza divina, certo? O que aconteceu com Jesus é que ele veio ao mundo 100% Deus, 100% homem, mas ele negou a parte divina, não que ele deixasse de ser Deus, mas quando ele foi morrer naquela cruz, ele negou a parte divina, porque ele podia se ter salvo a si mesmo. Mesmo lhe disseram, porque não te salvas a ti mesmo. Mas ele aí negou o que era dele por direito, para nos poder
salvar, para nos poder redimir e dar-nos a vida para sempre com Ele. Glória a Deus. Ainda bem que Ele foi misericordioso e gracioso para fazer isso por nós. E agora, só um versículo que vocês vão ouvir quase de certeza pelos testemunhos de Jeová para vos tentar confundir e para vos tentar pensar, espera aí, se calhar eles estão certos, mas eu vou passar a explicar. O versículo que eles usam é aquele em João 14:28, onde Jesus diz: vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Espera aí, o Pai é maior do que ele? Então ele não pode ser Deus, porque o Pai é maior, certo? O Pai é Deus, ele não é Deus. A questão aqui não é a tradução, porque Jesus disse exatamente isto, ok? Se formos ao grego ou à língua original, Jesus disse, ou hebraico, dependendo do que Jesus estava a falar, ou aramaico, naquele momento, ele disse exatamente isto, o Pai é maior que eu. A pergunta não é se ele disse isso, a pergunta é em que contexto é que Jesus estava a dizer isto. E o sentido em que Jesus estava a dizer isso era no sentido que Jesus estava na terra como homem e Deus estava nos céus. Okay? Portanto, neste momento, nesta situação, sim, Deus era maior que ele, na situação em que aquilo estava a acontecer, não como identidade. Okay? Jesus estava a dizer que o Pai era maior que ele, no sentido de que o Pai estava na sua glória e Jesus estava na terra a fazer aquilo que ele tinha que fazer para nos salvar. Então são estas coisas que o diabo usa também para confundir as pessoas. Porque o diabo não está interessado em que as pessoas sejam completamente ateias, ok? O diabo está interessado em que as pessoas simplesmente não sigam o verdadeiro Cristo. E o que as testemunhas de Jeová seguem é um Cristo falso, é um Cristo que não é o Cristo que se revelou a nós na Bíblia, ok? E, portanto, a Bíblia está cheia destes exemplos, cheia destes versículos. E algo que é interessante é que até o próprio Deus, okay? Até o próprio Deus identificou o seu Filho como Deus, porque ele disse os anjos o adoram. Deus, nós sabemos que Deus quer a adoração para Ele. Ele não diria para os anjos adorarem o seu Filho se o seu Filho não fosse igual a Ele em divindade, igual a Ele em autoridade, ok? E eu queria-vos só dar aqui um exemplo que eu acho que é bastante convincente, se vocês quiserem usar, se algum dia estiverem em conversa com testemunhas de Jeová ou alguém. Isto não precisa de ser à porta de casa, isto pode ser no trabalho, no comboio, alguma pessoa que seja testemunha de Jeová e que comece a falar com vocês acerca disto. Em Isaías 9:6 diz assim: porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Okay? Aqui eu quero só enfatizar o Deus Forte. Esta palavra Deus Forte, no hebreu, é uma palavra que eu vou tentar dizer, que é o El Gobor, okay? Que significa mighty. Agora, o que as testemunhas de Jeová vão dizer é que isto não significa que ele seja mighty como o Deus grandioso, ok? Mas o que vocês podem dizer é que esta mesma palavra, no hebraico El Gobor, foi utilizada em Isaías 10:21. Só que em Isaías 10:21 esta palavra não se refere ao filho, mas refere-se ao pai. Ou seja, a mesma palavra para o filho e para o pai. Portanto, o que isto nos pode dizer é que pessoas diferentes, sim, o pai e o filho são diferentes, ok? Fazem parte da mesma unidade, mas são diferentes. Mas o importante é que eles têm o mesmo título. E se eles têm o mesmo título, eles têm a mesma divindade, têm a mesma identidade, eles são ambos Deus. Ok? Nós sabemos, o nosso Deus é 3 em 1, Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, têm todos o mesmo peso. Ok? Se fôssemos pôr numa balança, todos pesam igual. Ok? E Jesus mesmo, Ele próprio se revelou como Deus. Jesus nunca disse, eu sou Deus, ok? Nunca usou esta expressão assim, mas Ele disse algo muito parecido, ok? Jesus diz, eu e o Pai somos um. Se eu e o Pai somos um, somos iguais. Não há diferença. Não há Jesus é um bocadinho menos e nós não podemos adorar Jesus, porque as testemunhas de Jeová não adoram Jesus, ok? Mas Jesus disse isto, que Ele e o Pai eram iguais, portanto, o louvor dado ao Pai é o louvor dado ao Filho, e o louvor dado ao Espírito Santo é o louvor dado aos três, ok? E se formos a Hebreus, o interessante é que o próprio Pai o identifica como Deus. Eu já disse, Ele disse que todos os anjos o adorem. Isto é claro. O próprio Pai identificou o seu próprio Filho como Deus. A Bíblia deixa isto tão claro que só mesmo
Só mesmo uma força do mal é que pode alterar isto tudo e fazer com que se crie um culto como as Testemunhas de Jeová e como outros cultos que há por aí. E eu estou mesmo a terminar, mas voltando aqui à pergunta, quem é o Deus que eu conheço? Nós não precisamos de saber estes versículos todos que eu disse. Se vocês souberem apenas um, é o suficiente para, se algum dia conversarem com uma Testemunha de Jeová em amor. Nós não estamos aqui a tentar discutir e a tentar ver quem é que está certo e eu errado. Nós apenas mostramos a verdade. O Espírito Santo faz o resto. Eu quero só dar aqui, para terminar, 3 características de Jesus, que a Bíblia nos explica o papel que Jesus tem como membro da Trindade, como Filho de Deus. E a primeira é: Jesus é igual em divindade ao Pai e ao Espírito Santo. E vamos rapidamente só ao Evangelho de João, que é um evangelho que eu acho que Deus já sabia que isto ia acontecer, Deus já sabia que as pessoas iam duvidar da identidade de Jesus, então Ele inspirou João para escrever o seu evangelho. Ele começa logo a dizer, in the beginning. E no início, deixa eu ver se eu me lembro da palavra, en arkelogos, acho que é isso, não sei se alguém sabe, mas esta expressão é no início de tudo, no início dos inícios, okay? Lá mesmo no início. E o que é que João diz? No início era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Okay? E se isto não é claro o suficiente, ele identifica quem é o Verbo. E o que é que ele diz? Ele diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, se Jesus, sendo o Verbo, sendo carne, estava lá desde o início, não foi criado, estava lá com o Pai desde o início, ele só pode ser igual ao Pai, ele só pode ser Deus, porque só Deus é que está lá desde o início. Só Deus é que é o Criador e não o ser criado. Okay? E só mesmo para falar um bocadinho também do Espírito Santo, porque também é parte da divindade. E muita gente pensa que o Espírito Santo só começou a atuar lá no Pentecostes, lá no início do Novo Testamento, mas o Espírito Santo sempre esteve lá. Lá em Gênesis diz-nos que o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito Santo também está muito presente no Velho Testamento, ok? Apesar de ele não ter descido à terra para estar connosco permanentemente, ele trabalhava na terra também. Por exemplo, em 1 de Samuel, nós vemos que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Isto é o Espírito Santo, ok? O Espírito Santo que é o poder de Deus. Portanto, Jesus é igual em divindade ao Pai e ao Espírito Santo. Segundo, há uma unidade, ok? Jesus, o Pai, o Filho, o Pai e o Espírito Santo estão em unidade. Jesus diz, eu e o Pai somos um. O Pai, que o seu poder é o Espírito Santo, e o Filho, eles os três são um. E, em terceiro lugar, para terminar, Jesus é inteiramente perfeito, sem pecado, santo. Em Colossenses 2:9 diz mesmo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aqui o corporalmente significa que, como homem, ele não era meramente semelhante a Deus. Ele era Deus totalmente perfeito, ok? Sem pecado. Então, a revelação de quem Cristo é está clara na Bíblia. E cultos como os Testemunhas de Jeová, vários outros cultos que existem, eles não conhecem o verdadeiro Cristo. E a Bíblia adverte-nos para falsos cristos e falsas ideologias. E vou mesmo, para terminar, ler com vocês 2 Coríntios 2:8, onde diz, tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias. E é isto que o mundo faz. O mundo faz-nos acreditar que esta filosofia nos vai salvar. Mas é apenas uma nova escravidão, como todas as outras escravidões que nós já tentámos antes de Cristo. Vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Ok? Portanto, temos que ter cuidado para termos a certeza que o Cristo que nós acreditamos é mesmo o Cristo que se foi revelado a nós na Bíblia. E eu não sei quem é que vai ouvir esta mensagem, porque eu sei que isto agora vai estar online e vai ser partilhado. E eu acho que se calhar é por isso que Deus também me pôs no meu coração a partilhar esta mensagem, para deixar bem claro que Jesus, revelado na Bíblia, é Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é eterno, Ele é o Deus forte. E todos os títulos que pertencem ao Pai e ao Espírito Santo também pertencem ao Filho. E para terminar, há uma música que diz, quero-te conhecer por quem tu realmente és. E isto está em inglês, I want to know you for who you really are.
Se vocês quiserem, eu aconselho-vos a irem ouvir. É uma música muito, muito linda. E ela diz mesmo, eu quero conhecer Deus por quem Ele é, não por quem eu quero que Ele seja. Não por quem eu quero que Ele ocupe o espaço da minha caixinha pequenina. Não é esse o Deus que eu quero o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, o Deus que não se molda às minhas vontades, é o Deus a quem eu me moldo, porque eu quero confiar nele, porque a minha mente é limitada, porque eu não entendo as coisas, porque como um pai terrestre, que mesmo assim, mesmo pecador, consegue ser bom para os seus filhos, um pai terrestre vê o filho a aproximar-se de um penhasco e diz, filho, para, eu não quero que tu vás por aí. E o filho, por ser imaturo, por ser novo, não percebe que do outro lado daquele penhasco está a morte. E o que é que o pai faz? Agarra no filho e diz, filho, não, vamos por este outro lado que não tem penhascos. E é assim que nós devemos viver. Mesmo que eu não veja, mesmo que eu não entenda que há um penhasco do outro lado, o Deus que me ama vê que há um penhasco do outro lado. E é por isso que eu confio nele. E é por isso que mesmo não entendendo, mesmo nas minhas dúvidas, eu corro para Jesus, eu corro para Ele. Irmãos, que Deus nos ajude, que o possamos conhecer mais e mais, que possamos conhecer o Deus verdadeiro da Bíblia que se revelou a nós e que nós possamos continuar a meditar na sua palavra todos os dias, porque é isso que vai renovar a nossa mente das ideologias que por aí andam no mundo e que só nos escravizam. Ok, eu vou fazer apenas uma pequena oração e depois vou terminar. Senhor Jesus, obrigada, Pai, obrigada por me teres ajudado, Senhor, a partilhar esta mensagem. Senhor, eu ponho nas tuas mãos, Senhor, todas as pessoas que estão a ouvir esta mensagem, sejam da Up Church, Senhor, sejam de outra igreja, seja alguém que simplesmente clicou neste vídeo e que agora se deparou a ouvir a tua palavra, Senhor. Eu peço que tu possas, Senhor, abrir os corações, Senhor, que tu possas moldar os nossos corações para que possamos ser cada vez mais como tu, para que a nossa vontade passe a ser a tua vontade também, Senhor, que elas se alinhem, Senhor, que a tua vontade seja soberana à nossa, Senhor. Obrigada por tudo o que fazes por nós, Senhor. Obrigada pelo teu Filho. Obrigada pelo sacrifício naquela cruz, Senhor. Um sacrifício que nós não merecemos e nunca iremos merecer. Mas mesmo assim, Senhor, tu escolheste, Senhor, fazê-lo por nós. Obrigada por tudo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para terminar, Deus vos abençoe e eu espero que o Deus verdadeiro possa continuar a trabalhar e a moldar os nossos corações. Deus abençoe. Por que nós ofertamos? Ofertar é uma forma de amar. Ofertar é uma forma de cuidar. Ofertar é uma forma de chegarmos mais longe. Ofertar é ser responsável. Ofertar é fazer parte de algo maior. Ofertar é sermos uns pelos outros. Por que nós ofertamos? Ofertamos porque Deus deu primeiro o seu melhor para nós. Fazemos com alegria, fazemos com gratidão, fazemos de coração. Por que nós ofertamos? Ofertamos porque somos igreja. Amém. Aleluia. Deus é fantástico e acredito que vocês estão tão entusiasmados quanto eu acerca das coisas boas que Deus está a fazer nas nossas vidas e somos gratos pela sua palavra, gratos pelo privilégio de o servir, gratos por estar na sua presença. Oro mesmo para que a palavra do Senhor se cumpra, a sua vontade se realize e as suas promessas se tornem verdadeiras e objetivas nas nossas vidas. Quero desejar a todos vocês a continuação de uma boa semana. Agradecer naturalmente ao Senhor pelas vossas vidas
e dizer-vos: continuamos juntos e vamos para a frente, porque o Senhor é por nós, igreja, estamos aí, agora ainda separados, mas muito em breve voltaremos a estar juntos. Então, fica na expectativa, fica animado, irmão e irmã. Deus vos abençoe. Temos terminado o nosso. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu me sás do controle.